acompanhado do devido impacto. Ele tem que ter um impacto orçamentário, né? E aqui também a gente tem que esses recursos, eles são oriundos, né, eu acredito na sua maioria, do Fundeb, né? Então é importante saber dessas informações, né, do encaminhamento do projeto de lei. Isso, inclusive, vai para a lei de responsabilidade, né, fiscal, orçamentária. Todo projeto de lei que traz a questão de remuneração, ela tem que vir acompanhado do impacto, né? Então, assim, são essas as palavras iniciais, né, do Ministério Público. A gente tem uma importante decisão do TCE, né, porque foi protocolado lá pelo sindicato uma reclamação, né, e o tribunal julgou esse processo, julgando procedente parcialmente a denúncia, inclusive determinando, né, ao gestor municipal para incorporar aquela questão da complementação especial, bem como também a questão dos... o principal é isso, né, não haver essa complementação e também falar sobre esse atrasado, né, do ano de 2022, que não se repita, né, para esse ano vindouro 2023, que isso também é importante, né, a gente pontuar para esse novo projeto de lei. Então, assim, com essas palavras a gente se coloca à disposição para somar nesse debate e encontrar as soluções. Muito obrigada. Obrigado, doutora Carmelina. Nós temos aqui o representante do nosso líder, do prefeito aqui, vereador Antônio Zé Lira, a quem vou passar a palavra agora. Eu queria, só por gentileza, esperar só um pouquinho, quando chega o nosso Sinésio aí, para ficar mais completo o que eu tenho para falar, até porque eu tenho uma indagação a fazer a ele, porque cada projeto que quando chega nessa casa, os colegas vereadores são testemunhos que eu vou estudar o projeto, para você ter conteúdo. Não é você chegar e jogar para uma base e a base votar porque houve uma orientação do executivo. Você tem que ter conhecimento, você tem que tirar dúvidas, e essa reunião é muito importante exatamente porque você vai levar um conteúdo, vereador Evandro, até para que o parlamentar possa contribuir. Isso eu venho fazendo em todos os projetos que vêm para essa casa. Eu me lembro muito bem que teve aqui uma discussão, eu sei que não é o momento, mas teve uma discussão aqui sobre o transporte público, que na hora que eu fui me expressar, antes de eu me expressar, eu já peguei uma baia. E eu tive a humildade, porque é um compromisso, que quando terminou a audiência, eu liguei para o Sintetro e converso diariamente para tentar contribuir com o transporte público. Então, só esperar que o Sinésio chegar, que eu tenho só para fazer uma indagação prática. Para quê? Para que a gente possa somar, tá bom? É só ele chegar aí, é coisinha simples. Alguém pode chamar ele? Alguém pode até falar agora, enquanto ele chega. Ele está concedendo a entrevista à televisão aí. Até porque ele fez a explanação, aí eu tenho que fazer a pergunta a ele. Não é isso? Enquanto ele vem. Tá aí. Bom, oficialmente aqui eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa aqui do nosso presidente Evandro Ide, onde eu cumprimento todos os vereadores, cumprimentar nosso amigo Sinésio, amigo de longas batalhas, e cumprimentar a promotora, cumprimentar cada componente do magistério. Sinésio, nós esperamos um pouquinho,
porque eu disse que cada projeto que eu trago para essa casa, eu não chego só dando a orientação para a base. Eu vou estudar, até para você ter conteúdo para a imprensa, para você ter conteúdo com a classe. Quando eu fui estudar o projeto, eu inclusive já fui professor de matemática durante 12 anos, e eu sei a dificuldade que milita diariamente o professor. E quando eu fui olhar o projeto, eu fui atrás do professor auxiliar. E muita gente foi me explicar como é que consistia. E na sua explanação, eu entendi. E duas pessoas que foram me explicar, elas conversaram muito, e não mostraram, porque é onde você vai fazer o comparativo do que você se expressou com muita propriedade, que pode até aparentar aquele que estudou está sendo punido, não é isso? Então, o que eu quero fazer uma pergunta aqui, você já fez a explanação, eu já entendi, mas eu quero em termos práticos, em termos numéricos, sucinto. O que o sindicato defende, entenda bem, o que é o correto, certo? E aí você leu muito bem aqui, não leu? E do que veio proposto. Ponto. Por que isso? O vereador Antônio Zé Lira está querendo descobrir o Brasil? Não. É pra gente, viu, Sinésio? Ser prático. Por exemplo, qual o papel do líder? É um papel espinhoso? É. Mas o que é que o líder quer? O que é que cada vereador quer? Quer o melhor para o magistério. Então você passa a ter conteúdo para chegar, por exemplo, para o secretário, para o executivo, e dizer primeiro o resultado da reunião. Porque o resultado da reunião, o Sinésio sabe disso, o professor sabe disso, a sociedade sabe disso. Você não tem como intuito aquela discussão por discussão. Você tem que ter a discussão por solução. O próprio Sinésio se expressou muito bem quando ele disse o seguinte: que greve, ninguém quer greve. Quem é que quer greve? Porque no momento que você faz greve, a sua própria residência sofre com a greve, porque seus filhos têm que estudar, não é isso? Então, repito minha pergunta. Em termos práticos, em termos numéricos, o que é que o sindicato defende e do jeito que veio, o que é que está errado? Em termos práticos e em termos numéricos. Pode. Perdão, a categoria. Foi só uma expressão. A forma como fala, parece que a defesa é do sindicato, não do grupo. Não, perdão, foi só uma questão do português. Perdoe, viu? Na verdade, nós todos e todas nessa sala, queiramos ou não, estamos numa condição de representação. Nós não somos somente quem está aqui. Então, concordo com a forma como ele colocou e entendi que está falando da representação, não da pessoa em si. Nós sozinhos não somos nada. Então, entendi a pergunta e ela já está praticamente respondida na antepenúltima capa, onde a gente faz uma comparação, que a gente já até pediu para que nossas assessorias verificassem novamente, que coloca a tabela que foi enviada para essa casa, que é essa do lado esquerdo, né? Essa aqui, ó. A tabela que foi enviada para essa casa é essa que está do lado esquerdo, e do lado direito, aquela que obedece à lei federal e à lei municipal, como brilhantemente colocou a promotora aqui na exposição. As duas leis têm que ser, como já foi dito, pelo fato de ainda estarem vigentes. Se quiser modificar, essa casa tem condição de votar e modificar, mas estão vigentes. E a gente não ensina nas escolas que tem que desrespeitar as leis. Então, a tabela que a gente está reivindicando e que obedece às duas leis é muito menor
em valores do que a de Timon. Me perdoe, não é inveja não. É porque lá o plano é melhor. E lá eles não deixaram de cumprir a lei em nenhum momento, nem a municipal e nem a federal. Muito distante de Timon. Veja que o final é 14 mil, não é 21. Então é essa tabela aí, vereador José. Certo? E nós não queremos 15%. Não há necessidade. Basta 14,95. Mas qual é a base de cálculo? Não pode ser os 3.348. Que o tribunal já decidiu que não cumpre a lei. Tem que ser, como está lá em cima, a base de cálculo, 3.845. Certo? Aí você vai dizer, 2022 é um ano perdido? Não, é um passivo trabalhista. O sindicato vai botar o pé na parede e vai fazer greve enquanto a prefeitura não pagar esses 13 mil. Não estamos discutindo isso. Vamos negociar isso. Qual é o problema de negociar? As negociações que a gente tem conseguido é mais com a mediação do Ministério Público. Certo? E nós suspendemos a greve lá no mês de setembro, era para negociar. Não houve negociação. E a comissão está aqui. São coordenadoras pedagógicas. Você também é um bom negociador, vereador. Então essa é a proposta que nós estamos defendendo. Essa tabela. Não queremos 15%. Queremos apenas 14,95%, mas em cima do piso legal de 2022. E respeitando as classes e níveis. Certo? Das pessoas que já conquistaram isso. Não é fácil permanecer 20, 30 anos na educação. E as classes e níveis, elas respeitam esse tempo de serviço, isso está vigente, está no plano de cargos. Então, respondendo a pergunta, a defesa da gente é essa tabela que está aí do lado, que respeita a lei federal e a lei municipal e a decisão do TCE. Satisfeito? Satisfeito. Vereador. Satisfeito. Essa complementação especial só é para classe auxiliar que existe? Na verdade, ela não existe mais. A prefeitura recuou disso. Então, o artigo 3º aqui, ela incorporou, né? O projeto novo já vem... O projeto novo, ela resolveu isso. Mas essa incorporação só cabe à classe auxiliar. Não, aí é que está a questão. Tem que ser para todo mundo decidir para ele que está gravando. Pronto, é melhor ver qual foi que está gravando. Só que um questionamento formal aqui. É só a título assim, de sugestão. Se, Pessoal, por favor. Né, o sindicato, ou então o próprio representante, né, do governo, a possibilidade de fazer um comparativo, né, do orçamento, do projeto que foi encaminhado e dessa proposta do sindicato. Eu acho que com esses valores, né, fica também mais claro, até mesmo para o município, para a própria Câmara que vai apreciar e depois deliberar sobre esse projeto de lei. Dessa diferença, qual seria esse impacto, né, dessa proposta com base no plano de cargos e essa outra proposta que foi enviada pelo município? Qual é o impacto orçamentário, né, para a gente trazer esses números, considerando que a gente tem um montante de Fundeb mês a mês. Eu acredito que é importante trazer essas informações. Vereador Venâncio. Bom dia, pessoal. Bom dia, professores, professoras, vereadores e imprensa em geral. Doutora, promotora, aqui eu quero acatar a sugestão de Vossa Excelência. Nós estamos como representante da Comissão aqui de Legislação e Justiça. E vamos solicitar, nosso líder de prefeito, São José, de Vossa Excelência, que a gente faça essa intermediação para que seja enviado o impacto financeiro, para que a gente possa votar lá na comissão com esse impacto financeiro de quanto que vai acarretar de aumento de despesa da prefeitura. A prefeitura mandou um projeto agora para esta casa de adequação do novo salário mínimo, que aumentou agora. A gente pediu o impacto financeiro, deve estar mandando, então acho que não é algo tão difícil de se mandar. Eu queria solicitar aqui do Sinésio, assim, a informação. Eu entendi bem aqui a decisão do TCE. O TCE deliberou que não se poderia tratar de complementação especial como fim de atingir o piso. Essa complementação especial aqui em torno aqui de R$500.
E a Prefeitura sanou o problema de acordo com o que foi colocado lá na decisão do DCE, incorporando essa complementação especial de vencimento. Então foi sanado. Eu queria fazer a pergunta aqui para o Sinésio, é que a remuneração total dos professores ela é formada pelo vencimento, pela GID, pela GIO, e essa complementação especial de vencimento, ela só é, até então, até antes desta lei aqui, destinada à classe auxiliar ou a todos os professores da rede municipal? Esses 500 e tantos reais. A lei que está em vigor hoje é essa da complementação especial. Essa outra a gente ainda está discutindo. Ela só é para a classe auxiliar, que é o necessário e suficiente para chegar ao valor do piso do ano passado. Isso é uma excrescência, porque o plano de cargos ele prevê que quando você reajusta o vencimento inicial, tem que reajustar todos os que tiveram progressões, senão você destrui o plano. Só para a gente resumir uma situação que eu gosto de colocar, que é assim: no ano passado, a Prefeitura não cumpriu a lei federal e a Câmara garantiu a lei municipal. Nesse ano, a Prefeitura está cumprindo a lei federal, mas está destruindo a municipal. Só fez inverter. Satisfeito, vereador Venâncio. Vereador, passo a palavra aqui. Vossa Excelência quer falar? Não, satisfeito. Vereador Brandão, presidente da comissão. Alain Brandão, presidente da comissão de orçamento aqui da casa. Aqui, obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a mesa em nome do presidente, da sessão da audiência, vereador Evandro Luiz, cumprimentar os demais vereadores, promotores, sindicato, todos os presentes. Na realidade, é apenas uma sugestão, corroborando aqui com o que a promotora falou, Sinésio, viu, doutor José, em relação a gente fazer o impacto, para ser bem direto, o impacto financeiro orçamentário da proposta da Prefeitura com a proposta que você tem, que você apresentou aqui no dossiê. Então, com essa ferramenta, a gente vai poder avançar muito mais. Acho que a gente pode ser bem direto, Venâncio, quando chegar nas comissões, se a gente já tiver esses dois impactos, o que a Prefeitura está propondo e com o que o senhor apresentou aqui, em números reais de orçamento financeiro, fica muito mais fácil para a gente poder avançar na discussão e a gente concluir, eu acho que esse processo o quanto antes. É apenas uma sugestão para a comissão, até porque ela vai passar também, Venâncio, na nossa comissão de orçamento e finanças, então é interessante a gente poder avançar nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Já consta aqui como encaminhamento a solicitação do impacto. Acredito que o vereador Dr. Zé Lira já vai agilizar junto ao município essa solicitação aqui, tanto do Ministério Público como da Casa e do próprio sindicato. Quando eu sair daqui, imediatamente eu vou procurar o secretário de governo, já passar tudo do resultado da reunião. Exatamente esse encaminhamento aí. Até para ser um parâmetro de você poder comparar. Perfeito. Passo aqui agora a palavra ao vereador Ismael Silva, solicitou aqui o uso da palavra. Bom dia a todos. Cumprimentar o vereador Evandro Luiz, que ora preside essa reunião, cumprimentar os representantes tanto do sindicato quanto da categoria, principalmente os professores da rede municipal de ensino, a doutora Carmelina Moura, colega de algum tempo já, os demais colegas parlamentares. A minha fala vai ser bem sucinta, porque vai ser muito breve no que eu vou tratar aqui. É que no ano passado nós discutimos muito aqui sobre essa questão da legislação, e um dos pontos que nós discutimos é que quando o município a Prefeitura encaminhou o projeto de lei para cá, ela veio sem impacto financeiro, Ela veio sem impacto financeiro e nós discutimos, olha, é importante apresentar o impacto financeiro para que a gente possa realmente embasar nosso voto, Tanto que alguns posicionamentos que foram contrários acabaram sendo até mal interpretados pelo próprio município, e alguns até tentaram fazer com que a gente estava votando contrário ao reajuste. Nós não éramos contrários ao reajuste, nós éramos contrários à proposta que foi apresentada pelo município, que violava, no nosso entendimento, a legislação federal. É preciso que nós saibamos entender a diferença entre vencimento e remuneração. São dois instrumentos, são dois institutos totalmente diferentes.
no mundo jurídico. E quando eu falo com relação a saber essa diferença, porque o entendimento que nós temos de precedentes do Supremo Tribunal Federal em julgados de legislações anteriores, da Lei do Piso de 2008, de 2009, o entendimento do Supremo, os precedentes são no sentido de que o reajuste tem que ser aplicado no vencimento básico, na remuneração básica, que muitas das vezes se utiliza esse termo remuneração básica, e muitos confundem como se fosse a remuneração geral, que é aquela que vem complementada com as gratificações, né, que vem com as GILs, como é no caso aqui de Teresina, do município de Teresina, quando na verdade tem que ser levado em consideração o vencimento básico. Nós corrigimos a linearidade, mas nós não conseguimos convencer o município ano passado de obedecer a esses precedentes, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto agora reforçados, inclusive pelo professor Delano Câmara lá no Tribunal de Contas, acerca do erro do ano passado. Né? Tanto que agora nós temos uma nova discussão, eu fico muito preocupado com essa possibilidade de, se porventura não se conseguir esse diálogo nesses 90 dias que nós temos, que nós ainda estamos finalizando, na verdade, o ano de 2022, né, como a gente tem visto essa questão das escolas que agora que estão realmente entrando em férias do ano passado, mas o que a gente precisa realmente chegar de forma bem objetiva e clara é de não cometer a mesma falha do ano passado, porque no ano passado o município não encaminhou o impacto financeiro para que a gente pudesse embasar o nosso posicionamento. Nós estivemos aqui na audiência, inclusive, que o André Lopes falava em 12 milhões e que no final do ano nós vimos que foi uma realidade. Não tem nem termos percentuais para estabelecer a diferença do que foi proposto, do que era de expectativa e do que foi realmente do Fundeb. E eu até entendo, e alguns acabam discutindo, dizendo assim, mas por que o sindicato, por que a educação compara, por exemplo, com o Timon, que tem menos professores? Essa não é a lógica. Tem menos professores, mas Teresina tem muito mais alunos. Então, o recurso, o montante do recurso federal é muito maior. Então, a gente não pode nem fazer essa comparação, levando em consideração o número de professores que tem nas duas cidades, porque seria mais raso do que o PIS, essa discussão. Então, é mais para a gente ter como projeção de como é que se tem uma legislação que obedece realmente ao PIS nacional e ao que não se obedece. Então, é só para a gente fazer esse ponto e reforçar o que o vereador Alan Brando colocou. O Antônio de Almeida, que é líder do prefeito, é expert em matemática, ele sabe disso, só para a gente ter esse impacto financeiro, para a gente fazer esse comparativo, para a gente poder realmente tomar a nossa decisão. Né? Eu já tinha dito a eles, nem peguei tanto nessa discussão do dossiê que eles me trouxeram e me entregaram ontem, já tinha tido alguns diálogos acerca desse ponto, e era a interpretação que eu sempre tive, que eu sempre defendi, era de que, na verdade, nós não tínhamos esse posicionamento do município em obediência à lei federal, ao piso nacional. Aí agora, esse ano, a nova legislação traz uma correção, mas o plano de cargos e salários acaba ficando prejudicado por conta da proposta apresentada pelo município. Então, só para a gente corrigir isso aí, para a gente poder, se Deus quiser, avançar, sem precisar ter mais um período de greve, que a gente já está com um prejuízo aí destes meses iniciais que os alunos estarão prejudicados. Perfeito. Vereador Edilberto Borges. Bom dia. Bom dia. Primeiro, mais uma vez, ressaltar o papel da Câmara Municipal. Ano passado, tivemos também a audiência pública debatendo o assunto. Mais uma vez, o presidente Enzo abre aqui a Câmara através da Comissão de Educação, que aqui está sendo presidida pelo vereador Evandro Luiz e pelo Venâncio, da CCJ. Então, isso demonstra que a Câmara não tem medo de debater, de dialogar os pontos que dizem respeito ao povo dessa cidade. E a educação nossa é uma referência, sim. Aqui agradecer também aqui a participação do Ministério Público, que graças a Deus também tem participado muito das audiências aqui, doutora Carlos. Inclusive na questão aqui da comissão que está discutindo os problemas da saúde, o Ministério Público do Estado também está participando ativamente em todas as coletivas, e a gente queria agradecer porque isso, além de enriquecer o debate, faz com que a gente possa estar queimando etapas lá na frente. Eu sempre digo que tudo na vida tem um ideal, real e o possível. Aqui não dá para a gente fazer nenhum juízo de valor de expectativa, porque na contabilidade, orçamento, ela é uma peça fictícia mesmo. Ela é uma peça que você bota as perspectivas daquele orçamento, por isso que ele é mutável o ano todo.
Porque às vezes você faz uma projeção de uma arrecadação X, arrecada menos X. Esse ano mesmo de 22, nós tivemos o Estado, o município, teve que se adequar, a doutora Caminante sabe disso, todos nós sabemos, por conta da pandemia 2021, ficou aí relaxada a lei de responsabilidade fiscal com os gastos constitucionais da educação e da saúde que tiveram que ser repostos agora. Por isso que, inclusive, teve muita correria no Estado, no município, para que se adequasse ao teto mínimo do gasto da educação e ainda a reposição de 2021. Então, nós tivemos aí um aporte de recursos nesse ano de 22 maior do que os outros, até para cumprir o que disse lá as leis que relaxaram a responsabilidade fiscal de 20 e 21 no quesito da educação e da saúde. Por isso que se faz necessário aqui a presença da prefeitura com os impactos, para que a gente possa aqui ter os números corretos para fazer aqui um debate balizado no real. Eu sempre debati aqui nessa casa, doutora Carmen, a questão de que, às vezes, a prefeitura, ela burla, inclusive, as leis trabalhistas desse país. Nós chegamos a fazer debate aqui atrás em gestões anteriores, e, por exemplo, o guarda municipal ganha menos do salário mínimo do vencimento. Aí, para complementar, se botava ali um monte de penduricário para aquele servidor público, para se chegar ao mínimo. A mesma coisa aqui que está, pelo menos, fazendo essa correção de se somar aí os penduricários e se colocar no vencimento. Porque quando a pessoa aposenta, o óbvio, você não aposenta com os penduricários, você aposenta com vencimento. Inclusive, as devidas recolhimentos previdenciários em cima do seu vencimento. Quando você vai lá na frente, aí acontece o que acontece. Muita gente não quer aposentar para não perder ali o famoso penduricário. Então aqui quer dizer que nós vamos continuar dialogando, esta casa vai continuar analisando, vai estar tramitando na casa essa proposta. Acho que faz necessário tanto esse estudo. Eu vi a posição do Ministério Público de Contas do Tribunal do TCE em relação a 22, vi aqui a recomendação que eles estão fazendo em 90 dias para a Prefeitura fazer a adequação. Sei que a gente precisa também da celeridade, porque esse aumento ele é retroativo a janeiro. Os profissionais da educação e servidores do município precisam de que a Câmara agilize, e a gente nunca deixou de fazer isso em nenhum outro momento. Como bem disse o sindicato aqui, independente de quem esteja na gestão, o sindicato está aqui para defender a categoria. E nós aqui, que temos a grata satisfação de participar de outras gestões como vereador, estou nessa também, para que a gente faça o diálogo. Agora não adianta a gente chegar e fazer aqui uma expectativa de algo que a gente não vai ver nos números. Por isso que é melhor os números para a gente analisar os números para ver o que foi gasto também. Eu quero deixar, inclusive, aqui uma pergunta para o sindicato. Eu vi, Silésio, eu não entendi, e se entendi mal. Você coloca, por exemplo, que os gastos de trabalhadores da educação, que passaram a compor o escopo dos 70% do Fundeb, dos outros trabalhadores da educação, a proposta do sindicato é que retire de novo esses gastos, para que não se some nos 70%. Eu queria, inclusive, que o sindicato pudesse dar uma esclarecida nesse ponto aí, que eu fiquei sem entender. Porque a educação não faz só com o professor. A educação não faz só com sala de aula. A educação ela é feita com todos os trabalhadores, na minha opinião, do zelador ao professor, a educação é feita. Então eu queria, inclusive, uma explicação, que eu entendi mal, em relação ao que foi colocado aqui pelo sindicato. E no mais, a gente tem um outro momento com os números. O impacto, o vereador Torzaneda, que é o líder do prefeito, está bem ciente disso, para que a gente possa ir, com o impacto, fazer uma discussão bem analisada, sem assodamento, mas também sem olhar para o real. Volto a dizer, o ideal, essa casa, quando aprovou, né, na gestão passada, no ano passado, tinha duas propostas da prefeitura. Procuramos o mínimo do mínimo que fizesse mais consenso. Um primeiro consenso foi de que era melhor dar linearmente o aumento do que aquele escalonado. Da mesma forma aqui. 30% para a categoria e se deixando aí, segundo aqui o
que é apresentado aqui, a diferença em relação às progressões das categorias. Era isso, eu queria deixar essa pergunta para o sindicato em relação ao sindicato. Você pode responder logo, Sinésio. Bem, eu disse que é como você quer, seja mais. Então, o tema tratado pelo Dudu, ele está nesse demonstrativo, lá no dossiê, demonstrativo CACS Fundeb, certo? Onde a gente apresenta, Cleide, tu já enviou em setembro? Na verdade, eu já estou aqui com novembro, estou abrindo aqui Ótimo, para você. ótimo. Então, assim, a nossa representante do CACS Fundeb nos mandou esse demonstrativo, que inclusive o procurador também achou muito estranho, certo? Porque até o mês de julho, os servidores administrativos não foram considerados profissionais de educação. Aí eu pergunto, Dudu, que tem realmente muita dificuldade de entender algumas questões. Como é que uma pessoa é profissional de educação até julho, não é, e passa a ser em agosto? Essa é a primeira pergunta. Estou devolvendo com outra pergunta, né? Porque foi só a partir de agosto que começou a entrar essa receita, que na época já estava em 7 milhões, essa despesa em 7 milhões, para os 70% de profissionais de educação. A outra questão é, se ele passa a integrar a despesa dos profissionais de educação, por que ele não vai receber os 3.348? Recebe só esse salário mínimo, que você acabou de citar e que nós dois discordamos. Professor, ele é servidor administrativo. O plano de 3.300 é para professor. Ah, está com dificuldade de entender, vou explicar novamente. É isso que o Sinésio está falando. É o que eu estou dizendo. Se ele é considerado um profissional da educação, e esse não é o debate, porque não sou eu que estou colocando ele na despesa, mas eu, como prefeitura, estou colocando ele na despesa dos profissionais da educação, eu tenho que botar o piso dele também com 3.348. E não foi isso. Está entendendo? Entendeu A agora? proposta do sindicato é que tire. Não. É que a prefeitura decida o que eles são. Se a prefeitura decidir que eles são profissionais de educação, paga o piso. Nós estamos defendendo. Mas se não, aí tira. Ah, claro, porque como é que você vai botar na receita? 30%. Não está claro isso não. Eu estou estranhando. Ele tem não Calma aí, 30%. eu estou estranhando. Ele não sai do Dudu, vamos passar o microfone pro Dudu? Vamos lá. Não, eu estou estranhando. Porque é o seguinte, eu acho que a gente tem a luta pela isonomia, que você está colocando aqui enquanto sindicato. Até julho, esses profissionais não entravam no custo. Ponto. Não entrando no custo, sobrava mais dinheiro para dividir para a categoria, para o restante da categoria. Ponto. O que eu estou entendendo é isso. Ah, mas agora aportaram esse custo para uma receita que é dos profissionais da educação e que a prefeitura não disse. O sindicato fez esse debate com os trabalhadores, os administrativos, porque assim, eu acho que a gente precisa, inclusive, ampliar o debate. Porque, na minha opinião, se for para você discutir uma melhoria salarial e de função, é melhor você deixá-los dentro do que está sendo colocado aqui pela prefeitura, que é